O Banco Central decidiu fazer uma investigação interna para avaliar como é que foi a tratativa interna do caso do Banco Master, tá? Isso é uma coisa positiva, eu acho interessante realmente, né, fazer essa investigação interna para ver se tinha alguma coisa que podia ter sido feita melhor e coisa e tal. Mas o meu entendimento é que o escândalo do Banco Master não é tanto a quebra do Banco Master em si. O escândalo do Banco Master é a ingerência política que teve nesse caso. Esse é que é o escândalo. O fato de que o Vorcaro tinha um monte de amigo no poder, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário, que teve um monte de pressão para tentar manter o Banco Master funcionando, que teve um monte de gente tentando ajudar o Banco Master. Isso é que é o escândalo do Banco Master. Se você parar para pensar, a parte do Banco Central em si, que foi, é um banco relativamente, um banco significativo, não chega a ser um banco grande, é um banco médio, né, mas um banco significativo, quebrou e a coisa meio que está funcionando, né? Os outros bancos estão funcionando, né? Tem um banco ou outro aí que está com mais dificuldade, é verdade, mas assim, via de regra, o mercado financeiro não está colapsado nesse momento, né? Isso é um risco que existe nesse caso. Então, eu acho que é importante ressaltar isso, que o grande escândalo do Banco Master não tem a ver, propriamente dito, com a parte financeira, tem a ver com a parte política. O escândalo é você descobrir que um banco desse existia exatamente pagando propina para político, comprando ministro do STF, comprando não sei o que lá, botando dinheiro em empreendimento de ministro do STF, fazendo negócios com o PCC. Esse é que é o escândalo, na verdade, né? Então, do ponto de vista do mercado financeiro, a atuação do Banco Central foi perfeita, com um pequeno detalhe, só um detalhe que eu acho que vale a pena realmente investigar, mas tirando esse detalhe, de via geral, o negócio teve sucesso. Mas aí o que está acontecendo? Olha só o que está acontecendo. O pessoal da esquerda está aproveitando essa investigação no Banco Central para dizer que a culpa é do Campos Neto aqui, ó. No Banco Central, Campos Neto blindou o Vorcaro, impediu a liquidação do Master por pelo menos 2 vezes de jornal, né? Que a auditoria do Banco Central sobre o Banco Master foca na atuação da gestão de Campos Neto. Como pode? Culpa do Bolsonaro, que deixou o Campos Neto lá. O pessoal esquece de dizer que a maior parte dos diretores naquele momento, em 2024, já era indicado pelo Lula, né? Inclusive o diretor de fiscalização, que deveria ter sido o diretor que deveria, por função, por origem funcional, ter levantado a bola de que o Banco Master estava mal das pernas. Então já era todo mundo indicado pelo PT. E também, é o que eu falei, que em termos de atuação no Banco Master está correto. O que o Roberto Campos Neto falou é o seguinte, olha só, em 2024 a gente já sabia que o Banco Master estava mal das pernas, mas a gente achava ainda que dava para resolver de uma forma ou de outra, separando a parte boa da parte ruim do banco e coisa e tal. E de fato, foi resolvido. Teve que ser liquidado? Teve que ser liquidado, mas a verdade é que isso daí não é nada excepcional. O excepcional é as ligações políticas do Vorcar. É isso que é o escândalo, né? Então vamos entender esse caso aqui, porque o pessoal está tentando jogar a culpa no Campos Neto, para dizer que é culpa do Bolsonaro. Cara, o petista, eu vou te falar uma coisa, bicho, até hoje os caras inventam que a culpa é do Bolsonaro nas coisas. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Nem Sim Nem Não, muito pelo contrário, O Dia Mais Quente do Ano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, beleza. O Banco Central, né, que é o órgão de gestão dessa coisa aqui no Brasil, decidiu abrir uma investigação interna sobre o caso Master. Acho bastante razoável, tem que saber se alguma coisa deu errado, alguma coisa deu certo. Mas a minha visão é a seguinte, tirando um detalhezinho que eu vou falar no final do vídeo, o resto todo acho que foi correto. O Banco Central fez o que tinha que fazer. Ele estava acompanhando o caso do Banco Master, sabia que estava com problema, sabia que havia problema de liquidez ali, tentou salvar enquanto deu, enquanto era possível, porque de fato, você vê, né, um banco quebrar é sempre uma coisa ruim para todo mundo, né? Um monte de gente perde dinheiro, dá a crise de confiança no mercado, as pessoas começam a tirar investimento de outros bancos por medo de acontecer a mesma coisa. Então, assim, é sempre um tumulto no mercado quando acontece a quebra de um banco. Então, o ideal é você preservar o banco. E no momento que eles perceberam que, olha, não dá mais, esse troço aqui está muito podre, isso aqui a coisa realmente deu chabu. Eles foram lá e liquidaram o Banco Master. E liquidaram o Banco Master de maneira a mais limpa possível, né?
é verdade. O Will Bank também acabou caindo logo depois. O Pleno também está meio mal das pernas, aí tem gente dizendo que vai ter que ser liquidado também, não sei. Mas, via de regra, o grosso do mercado brasileiro, o grosso dos bancos brasileiros não teve grandes problemas nessa história, né? Mas mesmo que você considere que é uma coisa que deu certo a coisa, é um ato que está dando o que falar, né? Virou um tema no Brasil inteiro, né? Aqui, ó, no meio dessa sindicância, dessa investigação interna, os chefes de departamento de supervisão bancária, que seriam as pessoas responsáveis por apontar os problemas do Banco Master, pediram demissão. Aqui, ou pediram exoneração, né? Entregaram os cargos, ou seja, eles continuam funcionários do Banco Central, funcionários públicos, mas não tem mais o cargo de confiança, né? Aqui, ó, o Banco Central abriu uma investigação interna para entender o que aconteceu no escândalo do Banco Master. Mas eu quero ressaltar que o escândalo do Banco Master, o principal, é o escândalo político, é a ligação do Vorcaro e do Augusto Lima com figuras dentro do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e que usaram essas figuras para tentar influir nas decisões. Esse é o escândalo, né? A atuação do Banco Central em si, tirando um pedacinho, ela é bastante razoável nisso daqui, né? A sindicância está sendo conduzida sob sigilo pela Corregedoria e foi iniciada a partir de uma decisão do presidente Gabriel Galípolo, tomada no fim do ano passado, 2025. Né? No meio do avanço dessa investigação, Bellini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, que comandavam o Departamento de Supervisão Bancária, entregaram seus cargos. Não há até algum momento acusações formais contra eles, e eu não creio que tenha, tá? Eu acho que não tem nada de errado na gestão deles, propriamente dito. O primeiro a deixar o cargo foi Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, servidor de carreira. Ele foi responsável por autorizar a compra do Daniel Vorcaro do Banco Máxima. Lembra que o Vorcaro era da área de imobiliária, ele produzia prédios e vendia prédios, né? E ele comprou esse Banco Máxima, que era um banco que já estava meio quebrado lá atrás, né? Ele comprou para ter uma licença de banco, ele queria ter um banco para financiar as obras dele, né? E ele foi autorizado pelo Banco Central. É aí que eu falo para vocês, esse é o dilema do funcionário público. Se o cara nega, se o cara pega o processo, senta em cima dele e não faz porra nenhuma, ele não tem problema nenhum, não dá nada para ele. Se ele aprova alguma coisa, ele é responsabilizado por aquilo em seguida. Se der merda, o nome dele tá na reta, né? Infelizmente é isso, né? Aqui, ó. Mais recentemente atuava como chefe adjunto da DSUP, era responsável por acompanhar a solidez e estabilidade do mercado financeiro. A outra foi a Bellini, que era chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC. Ele chegou a ser cotado para substituir Neves na diretoria de fiscalização, que hoje é ocupada pelo Ailton de Aquino Santos. E a Bellini assinou diversos ofícios e despachos do Banco Central enviados ao Ministério Público Federal relativos ao Master, né? A ideia da investigação interna, segundo integrantes do Banco Central, não é fazer uma caça às bruxas, mas sim obter uma radiografia mais profunda do escândalo e, com isso, aprimorar regras e controles para o futuro. É igual quando cai um avião que você precisa entender as causas que provocaram a tragédia, né? Então, uma coisa, ou seja, eles não querem encontrar culpados, não querem, né, destruir nada, não querem prender ninguém. Só avaliar se as coisas correram de maneira correta. Mas, de novo, a minha visão é que a atuação do Banco Central, do ponto de vista do mercado financeiro com o Banco Master, não teve grandes problemas, não. O problema foi a ingerência política. Esse é que foi o escândalo do Banco Master. Isso é que foi a situação que realmente chama atenção, né? Mas aí, repara que, embora ele esteja dizendo aqui que não tenha nada a ver com encontrar culpados ou caixas bruxas e coisa e tal, o pessoal da esquerda tá achando lindo. Não, porque Vorcaro, o Campos Neto blindou o Vorcaro e impediu a liquidação do Master e não sei o que lá. Aqui, ó, o Estadão fala aqui, ó, Campos Neto sabia dos problemas do Master, mas evitou intervir no banco em seu último ano no Banco Central. E ele falou que, olha só, ele sabia do Banco Master e ele achava no último ano, o último ano dele foi 2024, ele achava que a situação ainda dava para ser resolvida através da separação da parte boa do banco da parte má do banco. A parte boa do banco seria comprado por algum outro banco e a parte ruim seria liquidada para minimizar o impacto no mercado como um todo, né? Além do que, era o último ano dele no Banco Central, né? Fazer uma intervenção desse tamanho no último ano realmente é melhor deixar para o próximo presidente decidir o que fazer. A gente vai reparar aqui que todos os grandes escândalos, inclusive o detalhezinho que pode indicar algum problema no Banco Central, aconteceram em 2025, não em 2024, né? Aqui, ó, ex-presidente priorizava a solução de mercado e teria atuado para evitar a liquidação do Master 2 vezes em 2024. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sabia dos graves problemas de liquidez do Master, todo mundo sabia.
sabia. Eu fiz vídeo falando sobre isso em julho de 2024, né? Mas durante sua gestão à frente da autoridade monetária, mas evitou tomar medidas mais extremas contra o banco, porque, segundo ele disse, a expectativa é que o Master tivesse ativos que pudessem ser revendidos no mercado, dentro da lógica da separação do Good Bank, a parte boa do Master, e o Bad Bank, os ativos podres do banco. Assim, o custo para o sistema financeiro e ao Fundo Garantidor de Crédito seria menor. Então, ou seja, havia essa visão de que havia uma salvação para o Banco Master nesse sentido, de separação de parte boa e parte ruim. O crescimento da instituição financeira de Vorkaro ocorreu entre 2019 e 2024. Campos Neto chegou a dar uma espécie de ultimato informal até março de 2025 para se encontrar uma solução definitiva, segundo apurou a reportagem, que era, eles tentaram fazer a questão da venda para o BRB, né? Mas era o prazo que ele falou, até março de 2025 tem que resolver, senão vai ter que liquidar mesmo. A decisão sobre a liquidação acabou sendo executada pelo atual presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, em novembro de 2025, né? Ainda de acordo com um documento enviado ao TCU, o Banco Central diz que no segundo semestre de 2024 a crise no Master se agravou. Pois é, exatamente. Foi nessa época que a Caixa Econômica do Lula tentou comprar papéis do Banco Master, 500 milhões em papéis do Banco Master, mas aí teve dois gerentes da Caixa que não toparam a brincadeira. Isso frustrou seu plano de negócio que previa captar 15 bilhões em recursos institucionais de longo prazo. Somente 2 bilhões foram efetivamente captados, né? Ainda assim, a instituição financeira manteve contratação de operações estruturadas de longo prazo, de reduzida liquidez, sem gerar fluxos financeiros relevantes. O gerenciamento de risco inadequado de crédito contribuiu para o agravamento da crise de liquidez do conglomerado, diz o Banco Central, né? Aí eles falam aqui uma coisa importante aqui, ó. No relatório enviado ao TCU, o Banco Central relata que, a partir de novembro de 2024, o Master passou a ter dificuldade para rolar suas dívidas por meio de plataforma de investimento. Ou seja, o Banco Master, até novembro de 2024, ele estava mal, mas não estava pitando, né? Foi aí que ele começou a não recolher mais o depósito compulsório no Banco Central, né? Aqui, ó, o Master começa a não recolher os compulsórios, o depósito compulsório exigido junto ao Banco Central. E diante dessas dificuldades de prestação de recursos, mesmo após o início das sessões de carteira e coisa e tal, isso ia requerer uma coisa mais forte. Só que em novembro de 2024 é a véspera do Campos Neto sair. Ele saiu em dezembro de 2024, né? Ou seja, o Banco Central estava seguindo o esperado nessa situação, né, exatamente para tentar consertar o problema. E, de novo, a minha visão, de forma geral, é que, como um todo, a atuação do Banco Central não foi errada. O que foi errado é depois se descobrir essa ligação do Master com políticos e juízes e esse pessoal todo, né? Isso não é função do Banco Central saber. Isso é problema político, problema, né, de relacionamento no final das contas, né? Agora, a esquerda está comemorando aqui, né? Só que lembra, tudo que aconteceu de ruim... Aliás, tem uma coisa da esquerda que ele fala aqui que eu achei interessante nesse jornal aqui, olha só. O tema da negociação com o BRB, eu fiquei sabendo pelos jornais. Isso aqui foi uma declaração do Campos Neto no dia 27 de outubro do ano passado, de 2025. Ele já não era mais presidente do Banco Central. O tema de negociação com o BRB eu fiquei sabendo pelos jornais. Eu não sabia até a minha saída do Banco Central. Isso nunca tinha sido ventilado. Eu fiquei sabendo depois, afirmou Campos Neto. Na entrevista ele avaliou que o banco não representava um risco sistêmico, mas sim um risco de imagem para o sistema financeiro. E de fato, um risco sistêmico, se fosse um risco sistêmico, no que quebrou, quebraria um monte de outros bancos. E não foi o que aconteceu. Quebrou o Will Bank, mas que é muito próximo. Pode ser que quebre o Pleno, mas o Pleno também é muito próximo. E tem, assim, não consta que está um risco sistêmico para o sistema financeiro, né? Então a avaliação do Campos Neto está correta. Né? O escândalo do Banco Master é o relacionamento do Vorkaro com políticos e juízes. É isso que é o escândalo. Enquanto o banco em si não tem escândalo, não tem nada de errado, né? Aí, uma opção, um problema que existe no Banco Central, que é esse daqui, ó. Diretor do Banco Central incentivou o BRB a comprar carteiras do Master de jornal. Lembra, a gente falou sobre isso, né? O Ailton Aquino, ele enviou uma mensagem ao então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, para que ele comprasse carteiras de crédito para o Banco Master. Isso saiu na coluna da Malu Gaspar, né? Então, isso daqui é estranho, isso daqui é uma coisa que tem que ser avaliada para saber se o cara também não estava na folha de pagamento do Vorkaro, né? Porque se o Vorkaro tinha um monte de políticos, um monte de juízes, por que não poderia ter um funcionário do Banco Central de carreira na folha de pagamento dele? A gente não sabe, né? Então, ele, num primeiro momento, ele incentivou o Banco Master. Veja que isso está de acordo com a proposta do Campos Neto, né? A venda para o BRB tinha essa lógica de separar a parte boa da parte ruim do banco,
O BRB ficaria com a parte boa do banco e a parte ruim seria liquidada em seguida, e essa seria a maneira de resolver a coisa. Só que a situação do Banco Master estava muito pior do que todo mundo sabia. A coisa estava sendo mantida viva através das ligações políticas em Brasília, né? Então, isso daqui é o único ponto que eu acho que o Banco Central tinha que dar uma olhada com calma para ver por que foi recomendada essa compra de carteira. Isso aqui ficou estranho. O resto todo eu acho que não teve nada de errado nisso daqui. E lembra que o Ailton Aquino, ele tomou posse no início de 2024, indicado pelo Lula, né? Não foi indicado pelo Bolsonaro. Aqui, ó, tem essa outra coisa aqui, ó. Polícia Federal encontra plano do Master para evitar, plano do BRB para evitar a quebra do Banco Master. Uma anotação na agenda dizendo que, temos que comprar para não quebrar o Banco Master. Mas isso daqui o pessoal está explicando que, na verdade, foi durante a troca da carteira, né? O BRB tinha comprado 12 milhões do Banco Master. Só que alguns desses créditos eram créditos furados. O BRB, então, exigiu que o Banco Master substituísse esses créditos por créditos bons. E o Banco Master estava fazendo isso. E daí o BRB falou que não, que a gente tem que comprar para não quebrar o Banco Master, porque se quebrar o Banco Master, ele para a substituição e aí o BRB se ferrava, né? Então essa é a lógica de dizer para não quebrar o Banco Master, ou seja, não é que é uma coisa do Banco Master, não é querer ajudar o Banco Master, é querer evitar que o BRB acabasse sofrendo com isso, né? Aqui, ó, todas as sessões que nós fizemos ao longo desse período tinham dois objetivos: cumprir o nosso objetivo de mudar a carteira do banco e permitir que a gente fizesse as substituições, trocasse a carteira fraudulenta por títulos bons e, né, antes do Master quebrar. Chegou em novembro, não teve jeito, o Master quebrou, né? Então, ou seja, isso daqui eu não vejo como problema. O único ponto que eu acho que tinha que ser investigado é esse caso aqui, até aqui, do que a gente sabe até aqui, né? Agora, vão tentar jogar isso no Campos Neto. Pode ter certeza que vão tentar jogar isso no Campos Neto. Vão tentar... é culpa do Bolsonaro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.